A reportagem da Web TV Araguari esteve na manhã desta quarta-feira aqui na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o delegado Dr. Felipe Oliveira concedeu uma entrevista coletiva para contar as informações sobre a conclusão do inquérito do caso Jéssica Canedo, que ficou aí amplamente conhecido em todo o país por um suposto affair, uma suposta conversa com o famoso humorista Whindersson Nunes, e teve também alguns desdobramentos em relação a algumas páginas de fofoca de âmbito nacional que teriam aí divulgado as informações falsas. Na conclusão do inquérito, o doutor Felipe Oliveira concluiu que a própria Jéssica foi a autora de todos estes prints falsos, também a autora de todas as divulgações, as mensagens para essas páginas de fofoca, e também aí ela que embolou toda essa estrutura para que pudesse ser feito essa fake news. As empresas, os perfis de fofoca que também divulgaram estas informações falsas não serão indiciados, pois, segundo o delegado, não existe ainda também o crime de fake news. E, inclusive, um dos perfis que é muito famoso, o perfil da Choquei, teria aí conversado com a própria Jéssica e ela primeiramente teria afirmado e depois negado. E também outros perfis aí também conversaram com ela e ela posteriormente, após aí uma série de confusões, negou que teria tido a conversa. O humorista Whindersson Nunes também foi ouvido pela Polícia Civil e informou que não conhece a Jéssica e não teve nenhum tipo de conversa com ela. Resumindo, ao final da história, ficou concluído de que a própria Jéssica Canedo foi responsável por todos os atos. E a gente informa aí que ao final de tudo isso também acabou com a morte dela, ela que acabou tirando a própria vida, e teve um indiciamento de uma jovem de 18 anos da cidade de Rio das Ostras. Esta jovem, ela teria enviado uma mensagem para a Jéssica, quando a Jéssica já estava ali recebendo várias mensagens ruins, várias mensagens de pessoas xingando ela, teria enviado uma mensagem para a Jéssica instigando-a ao suicídio, ao suicídio. Então, essa pessoa de 18 anos, que é uma jovem moradora do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Rio das Ostras, vai ser indiciada pelo crime de instigação ao suicídio. Bom, acompanhe agora tudo sobre o desenrolar do caso e a entrevista coletiva concedida pelo delegado Dr. Felipe Oliveira aqui na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguari. Então, foi um período que esse fato ocorreu no final do ano, um período de recesso, então isso aqui estava bastante reduzido, mas felizmente a gente conseguiu apurar e concluir essa investigação. Então, hoje a gente está aqui apresentando a conclusão dessa investigação que envolveu a morte de uma jovem, de 22 anos de idade, aqui na cidade, foi amplamente divulgado na época pela imprensa, uma ampla cobertura. Ela veio a óbito do Hospital Santa Casa, após ingerir uma grande quantidade de medicamentos diversos. Ela fez essa ingestão no dia 20, na madrugada do dia 20 de dezembro, e veio a óbito no dia 22 de dezembro. Logo que ela veio a óbito, veiculou-se uma série de notícias que ela teria sido envolvida, teria tido um envolvimento com um humorista famoso no país inteiro, e esse suposto envolvimento teria sido noticiado por diversas páginas de notícia em redes sociais, dentre elas uma página grande, e acabou tomando toda essa proporção ao caso, uma vez que muita gente buscava vincular a morte dela com essa veiculação, principalmente por essa página maior, que foi apontada aí por muita gente como responsável indiretamente pela morte. Desde o início das investigações, a gente apurou que a jovem estava passando por um tratamento psiquiátrico, enfrentando um problema de depressão, e após essa divulgação dessas notícias, ela passou a receber uma série de ataques em redes sociais, pessoas denegrindo a imagem dela,
etc. E um desses ataques mais diretamente instigando ela a cometer suicídio. E aí a gente, durante as investigações, nós apuramos também que a jovem, né, em questão, só um minuto que eu não posso passar à frente aqui antes de dar a notícia. Então, elas passaram por todo esse problema de depressão, e aí o que nós apuramos, o que nós concluímos com essa investigação, que todas essas notícias que foram veiculadas, tudo isso que foi noticiado pelas páginas de notícias, foi criado e partiu da própria jovem. Então, ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas, né, de notícias esse suposto relacionamento dela com o humorista. O humorista foi ouvido no inquérito, o humorista negou qualquer tipo de conversa com ela, mas nós vamos apresentar aqui posteriormente, através dos slides, algumas provas que a gente produziu nesse sentido, mas a gente está convicto que todas essas notícias partiram da própria jovem, né? Não cabe aqui a gente fazer juízo de valor sobre o motivo pelo qual ela tomou essa atitude, né? Até porque ela enfrentava, por notícias da família e também confirmado com o pessoal da área de saúde, ela enfrentava um tratamento psiquiátrico, psicológico, então, assim, a gente não cabe à polícia fazer juízo de valor sobre isso. Ela tomava diversos medicamentos já, enfrentando esse problema, mas no dia dos fatos ela tomou, além dos medicamentos de praxe, ela tomou medicamentos que seriam da mãe, e o laudo pericial, que a gente guardou a conclusão agora, semana passada, demonstrou que ela veio a óbito em razão de um problema de coagulação, em razão de um anticoagulante que ela ingeriu, que era um medicamento que a mãe fazia uso. Então, o óbito foi causado por esse motivo. E aí, como eu já disse, durante toda essa investigação a gente conseguiu identificar uma pessoa que diretamente instigou ela, através de uma mensagem que foi enviada no direct dela, a cometer suicídio. Essa pessoa mandou uma mensagem para ela, falando para ela pegar uma faca e se matar logo. Essa mensagem foi enviada no dia 19, ela viu a mensagem, e nós identificamos essa pessoa que viu essa mensagem no direct. Foi uma jovem de 18 anos, que é da cidade do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e essa jovem foi ouvida no Rio de Janeiro, e ela acabou que nós indiciamos essa jovem pelo crime de instigação ao suicídio, e aí o inquérito está sendo remetido à justiça nesse sentido. Desde o início, nós temos divulgado que esse crime, o objeto desse inquérito aqui, era o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E desde o início também nós temos divulgado que esse crime, no direito brasileiro, só é punido a título de dolo, ou seja, a pessoa tem que ter querido, né, tem que ter desejado que a vítima cometesse suicídio. Não existe a previsão culposa desse tipo de crime. Então, muita gente disse, as páginas podem ser responsabilizadas. Bom, ao meu entender, pelo que nós apuramos aqui, nenhuma das páginas divulgou a notícia com o intuito de levar a Jéssica a cometer suicídio, até porque a Jéssica não era uma pessoa conhecida, e a notícia foi veiculada não por conta da Jéssica, mas por conta do humorista, que é famoso e conhecido no Brasil inteiro. Então, assim, não havia dolo por parte das páginas em divulgar a notícia com a intenção de levar ela a cometer esse ato, né? Então, por essa razão, desde o início a gente tem trabalhado com essa linha de investigação. E o crime é doloso, e a única pessoa que teria feito isso de forma dolosa foi essa jovem do Rio de Janeiro que acabou sendo indiciada, certo? A gente não está falando aqui de responsabilidade civil das páginas, isso aí é outra seara que não cabe à Polícia Civil apurar e nem imputar esse tipo de responsabilidade. Paralelamente, existe a possibilidade, né, de uma investigação por crimes contra a honra que a jovem possa ter sofrido, né, por pessoas que atacaram, ou até, eventualmente, pela própria veiculação das notícias. Mas para que haja a apuração por esse crime, é necessário uma representação por parte da família. A família tem que manifestar o interesse dela nesse sentido. E até a presente data, eu tenho dito isso também, até hoje, essa manifestação por parte da família não ocorreu. Então, o único inquérito para apurar as circunstâncias da morte e todo esse fato envolvendo essa morte é esse inquérito que está sendo concluído na data de hoje. No Rio de Janeiro, essa pessoa que foi indiciada, ela foi ouvida no Rio de Janeiro, através de uma carta precatória, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
E outras pessoas que estão fora da cidade foram ouvidas por vídeo, né, por mim mesmo, inclusive o humorista. Na instigação direta, a gente identificou apenas um usuário. Uma pessoa mais em comentários de redes sociais. Que foi um enviado de um direct na parte privada do Instagram dela. Mas assim, envolvendo comentários de redes Em comentários de redes sociais que nós apuramos é somente eventuais crimes contra a honra, mas como eu disse, para esses crimes precisa ter uma representação da família, o que não ocorreu até hoje. Para nós, para a polícia, ele só respondeu as perguntas que foram feitas, que eram no sentido se ele manteve ou não algum tipo de contato com a jovem, né? Se ele teve esse diálogo que foi divulgado, e na ocasião ele negou qualquer tipo de contato com ela. E essas páginas que divulgaram, elas, no momento, não vão ser iniciadas com informações falsas nem nada? Como eu disse, não existe no direito brasileiro o crime de fake news ainda, né? Não existe esse crime de fake news, divulgação de fake news. Então, o que elas poderiam responder é, eventualmente, por crimes contra a honra. Mas aí eu disse que, como já falei, a família não manifestou nenhum interesse nesse sentido. Tem alguma coisa que você pode falar para a gente a respeito de como que ela planejou isso tudo, se ela teve a ajuda de alguém? Porque teve até algumas notícias que poderia ter sido algum amigo, um amigo que recebeu isso e espalhou também. Tem algum envolvimento de alguma terceira pessoa? Não, pelo que nós apuramos, não teve participação de uma outra pessoa, a não ser a própria jovem. Ela enviou essas conversas dela direto para as páginas de fofoca? Ela criou perfis falsos na rede social, 3 perfis falsos especificamente, e por meio desses perfis ela enviou para a página de fofoca as notícias. Esses perfis passavam por pessoas que eram ligadas a ela e teriam prints da conversa dela com o humorista. Então, esses perfis falsos passaram para essas páginas, que eles teriam um furo, né, envolvendo um humorista famoso e que poderiam divulgar. E aí enviaram esses prints para essas páginas. E a partir daí, uma página fez a divulgação, pelo que nós apuramos aqui, no dia 14, uma página menor. Essa página divulgou e a partir daí a coisa viralizou. Outras páginas foram republicando, né, e aí tomou a proporção que tomou. Então isso significa que as páginas de fofoca não têm envolvimento direto no crime de instigação ao suicídio. Exato. Essa participação direta não existe. Não, exato. Mas a participação indireta de não checar aquela notícia que chegou até ela... Então, aí já entra no âmbito de uma eventual responsabilidade civil de obrigação de verificar a veracidade da notícia até para prevenir, né, consequências danosas, né? E isso não é objeto da nossa inquérito. Nosso inquérito é somente o nexo de causalidade entre a morte por suicídio e as condutas que foram apuradas na investigação anteriores. Doutor, e quando ela tentou contra a própria vida, ela estava aqui ou estava em São Paulo? Foi aqui na cidade de Araguari ou foi em São Paulo? Aqui. Foi tudo aqui? Tudo aconteceu tudo aqui. Ela morou em São Paulo um período, mas já tem muito tempo que ela estava morando aqui. Assim, aqui na região, né? Em Araguari especificamente não tinha tanto tempo, mas ela estava morando aqui na região já tinha bastante tempo. Sobre essa pessoa que foi concluída, que ela instigou ela ao suicídio, ela vai ser iniciada a responder em Araguari, em Minas ou no Rio de Janeiro? Vai responder em Araguari, que é onde ocorreu a morte. Teve algum mandado, alguma coisa a respeito dessa pessoa? Ela Não. pode vir a ser... Tem algum pedido? Não tem. Não tem, nós não achamos que é o caso de representar pela prisão, então não vislumbramos esse tipo de risco, né, dela responder em liberdade, então a princípio ela vai responder em liberdade. Caso, logicamente, o Ministério Público entenda da mesma forma e efetue a denúncia, né. Então a gente está passando agora o inquérito para o Ministério Público, que vai avaliar o conteúdo e vai ver se é o caso de denunciá-lo ou não. Denunciar qual seria a pena? Como aconteceu a morte, a pena é de 2 a 6 anos. Caso ela seja denunciada e condenada, né? É tudo parte de um outro projeto de investigação, um processo de investigação. Agora, na verdade, agora a análise vai ser feita por parte do Ministério Público, né? Que vai analisar todas as provas que foram produzidas e aí, a partir daí, se concluir no mesmo sentido que nós, vai denunciar a pessoa pelo crime de instigação. Vocês encaminharam a MP ainda? Doutor, as páginas de fofoca elas foram ouvidas, né? Mas uma página foi ouvida, né? A maior delas, né, foi ouvida por vídeo e outras 2 também foram ouvidas. Na verdade, uma página, a primeira que nós apuramos, que fez a divulgação, ela foi ouvida e confirmou as fontes, que são esses perfis falsos, nós vamos apresentar ali. E ela confirmou também que teve um diálogo, após a publicação ela teve um diálogo com a jovem, no privado, e essa jovem
chegou a confirmar que tinha tido uma conversa com o humorista, apesar de falar que a conversa tinha sido distorcida. Fato esse foi negado pelo próprio humorista. Uma outra página, também menor, que nós apuramos, recebeu das mesmas fontes, dos mesmos perfis, as mesmas notícias, só que essa página tomou cuidado de ir atrás da jovem para verificar. E dessa vez a jovem já negou qualquer tipo de conversa. Nós vamos apresentar aqui. Então, aqui, nós vamos aqui, essa primeira parte aqui é dos prints, né, que foram enviados pelos perfis falsos para algumas páginas, né. Esses prints aí seriam um suposto diálogo entre a jovem e o humorista. E além dos prints, os perfis falsos divulgaram, eu tenho contato com ela, é minha amiga e não sei o quê. E aí se passava por pessoas que eram ligadas diretamente a ela, então para dar credibilidade a essa notícia aqui, que seriam essas conversas que ela teria tido. Mas isso aí é tudo ela, né? Sim, seria tudo ela. O humorista negou, né, qualquer tipo, negou a veracidade dessas conversas aqui. Esse aqui é um outro. Inclusive, o humorista falou que o texto não é dele, o tipo de fala não é dele, então, assim, eram várias questões que desvinculavam ele de qualquer tipo de conversa com ela. Então, seria a conversa dela com o Whindersson, né? Sim. Esse aqui, ela criou esse perfil aqui dia 10 de dezembro de 2023. Esse perfil foi criado momentos antes da divulgação das notícias. Ela relatou para algumas amigas que foram ouvidas durante a investigação que ela teria criado um perfil no Instagram no dia 17. Ela falou que não tinha nenhum perfil em rede social e que teria criado esse perfil no dia 17. E quando a gente conseguiu acesso ao Instagram dela, isso aqui já nos chamou atenção, porque na verdade o perfil dela não foi criado dia 17, foi criado dia 10, poucos momentos antes da divulgação das notícias. Uma outra coisa que nos chamou atenção logo de início foi que o telefone dela, que foi entregue a nós pela mãe, ele estava formatado. Então isso nos chamou atenção, motivo pelo qual ela teria formatado o telefone, uma vez que o telefone era novo, era um telefone que ela tinha ganhado há pouco tempo. E se ela estava com a intenção de cometer suicídio, qual a razão dela formatar o próprio telefone celular, né? Então isso também nos chamou atenção logo de início, juntamente com essa divergência de datas, que o perfil dela foi criado, na verdade, no dia 10, quando ela falou para as amigas que tinha criado no dia 17, e ela afirmou que tinha criado justamente para rebater as notícias que estavam sendo divulgadas. Esse aqui foi a página, teria sido a conversa dela com a primeira página que teria divulgado. E aí, nesse diálogo, ela confirma, aqui na setinha, ó, que teve a conversa, né? Da terceira setinha aqui, ó. A página pergunta para ela se ela teve o diálogo, ela conversa que teve, mas aí ela fala que tudo foi muito distorcido. Então, indiretamente, ela confirmou para a página que teria tido a conversa, essa página já tinha feito a publicação no meio desse diálogo, e depois que ele teve essa conversa com ela, a página apagou. Mas aí a coisa já tinha viralizado. Essa até página aí qual que é? Fofoca Santa. Até porque a coisa já tinha viralizado, até porque os mesmos perfis falsos já tinham mandado também, não só para essa página, mas para outras páginas. Existe uma cadeia assim das páginas? Elas são todas interligadas? Não. Essa página, por exemplo, não tem ligação com as demais. Ela criou 3 perfis falsos? 3 perfis falsos. Todos no dia 10? Não. O perfil dela foi criado no dia 10. Os outros? Um outro perfil foi criado antes, que eu vou mostrar o perfil que até usa a foto do irmão dela. E os outros 2 perfis foram criados depois, né, Rogério? Depois. Os outros 2 perfis foram criados depois. Mas é antiga do irmão. Essa aqui já num diálogo com uma outra página, que essa página aqui que é uma página que foi checar com ela antes de publicar, ela já nega qualquer tipo de conversa com o humorista. Essa página aqui é chamada Alfinetei no Post. É uma página que antes de fazer a publicação, ela checou a veracidade e diante da negativa dela, essa página não fez a publicação. Alfinetei no Post. Essa página teve preocupação, então, De checar. Checar e diante da negativa dela, ela não publicou. Esse aqui é um dos perfis que foram criados, ó. E aqui tem um diálogo, né, desse perfil com uma página, falando sobre a conversa. Esse perfil com esse nome aqui, nós depois apuramos
a criação, nós vamos mostrar. Ó. Tem uma exclusiva de um famoso, não é sub. Boa noite, sobre quem? O Whindersson Nunes. Você garante o sigilo de tudo que eu mandar e posso contar? Aí vou mandar tudo que tem aqui e ver o que acha então. Esse é o perfil falso conversando com uma página. Ah, tá. Porque a gente só viu o nome. Esse nome aí é do perfil falso. Ah, tá. Aí então deixa eu contextualizar. Ela mandou esse print para a melhor amiga, como se a jovem tivesse mandado o print para a melhor amiga e esse print tinha vazado para esse perfil aqui, para esse perfil falso aqui. Aí tem todo esse texto aqui. Aí ela manda os prints. Olha lá, tem até a foto. Tem todo esse diálogo aqui, aí encaminhando. Aqui é um outro perfil já, ó, Carlos. Um outro perfil falso encaminhando os mesmos prints para outra página. E esse é um outro perfil que é o João Paulo, que esse é o perfil que ela já tinha anteriormente. Esse João Paulo, a foto inclusive desse perfil é do irmão dela. Aí o perfil fala, não sei se já enviaram, mas há um tempo surgiu rumos, né? Seria rumores da Jéssica estar saindo com o Whindersson. Agora a amiga dela espalhou os prints confirmando essa teoria. Aí a partir desses perfis, como a gente conseguiu apurar a origem das notícias, né, que seriam os 3 perfis, a gente fez um pedido de quebra de dados para a gente saber a criação, a origem desses perfis, né, quem teria criado. E aí, o que nós levantamos? No perfil Carlos Silvano, ele tinha um telefone de recuperação da conta, que era aquele número ali, e esse nome estava ligado à mãe da Jéssica. Né? O número do telefone estava ligado à mãe. E o endereço do telefone também de cadastro é o endereço onde elas já tinham residido, que era na cidade de Iraí de Minas. O perfil Suelen, que é aquele primeiro que eu tinha mostrado, ele tinha um e-mail de cadastro, que é aquele e-mail ali. Esse e-mail, a gente pode ver, da Inês Velog. A mãe dela se apresenta socialmente como Inês. Então, esse e-mail já fazia referência à mãe dela. E nesse mesmo nesse e-mail ele ter sido logado num telefone celular, que é um Samsung, e nesse mesmo telefone celular foi logado um e-mail no nome da jovem. Então, mais um indício de que teria sido ela. Nesse momento aqui a gente poderia trabalhar com o pessoal pode questionar se a mãe está envolvida, mas a mãe não tem muita familiaridade com a rede social. A criação de e-mail, pelo que a gente apurou com amigos, familiares, é tudo por conta dela. Ela criava e-mails, criava as senhas da mãe em redes sociais, criava endereço de e-mail. Inclusive a mãe tem uma certa dificuldade em ler e escrever. Ela aprendeu a ler e escrever com a própria filha, porque ela não frequentou a escola, então foi a própria filha que ensinou ela a ler e escrever. Então ela tem uma série de dificuldades, inclusive para mexer em banco, era tudo a filha que fazia, porque a mãe tem uma certa limitação. Então por isso que tá essas ligações referentes à mãe, mas através dela, né? Aqui é um organograma sobre a criação dos perfis e links com telefone, endereço de e-mail, endereço residencial, tudo que ligava a ela. E não bastante isso, a gente fez um pedido também de quebra, porque a gente queria saber como a gente apurou que esses 3 perfis enviaram as notícias no mês de dezembro de 2023 para as páginas, né? Então nós queríamos saber qual era o IP de acesso a esses perfis no mês de dezembro, que foi o mês que foram veiculadas as notícias. Todos os IPs de acesso desses perfis no mês de dezembro deram numa internet contratada na residência dela. E inclusive no nome dela, no plano de internet contratado no nome dela, no endereço dela. Então todos os perfis que divulgaram as notícias foram acessados no mês de dezembro no endereço da jovem e no plano de internet contratado por ela. Aqui em Araguari. Então, por isso a gente afirma sem sombra de dúvidas que tudo partiu dela mesma. Aqui é o perfil que cometeu a instigação, né? Aquela foi a mensagem que foi enviada no dia 19, na parte privada, né, no direct do Instagram. E aí, em razão dessa mensagem, essa pessoa foi indiciada.
Tudo gira em torno desse processo depressivo que ela enfrentava, né? Que era uma coisa que vinha há mais de um ano. Então, assim, a gente sabe que a exposição, o que a exposição às redes sociais pode causar hoje num jovem, né? Essa pessoa gerenciava um perfil ou é o perfil da própria? Perfil dela. Ela enviou isso aleatório, ela não Sim. entrou numa página? Não, aleatório. Ela tem 18 anos, né? 18 anos. Tem Então, um print da mulher do Rio de Janeiro que mandou... é isso. E como que é ela? Oi? Ela é adepta das redes sociais? Essa jovem aí? É. Ela quando a gente entrou em contato, procurando ela para dar o depoimento, ela excluiu. Ela excluiu a rede social. Então, como que é ela? Ela mesmo criou, né? Ela é como? Ela é uma pessoa assim, ligada, por exemplo, ela é fã do... Não, isso eu já não sei. Assim, ela não manifestou nada nesse sentido. Se seria fã do humorista, nada. Não. É uma pessoa normal. É, pessoa normal. O que ela levou? Ela nega que tem sido ela a autora, falou que o telefone dela foi hackeado e que depois ela teria perdido o telefone teria sido hackeado. Só que não há nenhum registro de ocorrência nesse sentido, né? Então ela só alegou isso depois que nós procuramos, ela tomou conhecimento que a gente tinha identificado e aí ela apresentou essa alegação. Qual cidade mesmo no Rio de Janeiro? Rio das Ostras. Só para eu entender, então tudo nasceu com ela mesma. Ela mesma criou essa notícia de relacionamento, Sim. divulgou para algumas Através de perfis falsos? Sim. Nasceu com isso. Isso. Aqui é uma cronologia, né? No dia 10 do 12 ela cria a conta dela no Instagram. No dia 14 essa página recebe e divulga o print. E aí ela acaba confirmando que teve uma conversa, apesar de dizer que foi desvirtuado. No dia 15 a outra página recebe os prints, entra em contato e aí ela nega, mas a página confirma a origem dos prints, dos perfis falsos que enviaram os prints. Então ali essa página confirmou os 3 perfis, assim como a outra. No dia 19, ela teria tido uma primeira tentativa de suicídio na parte da manhã. E nesse mesmo, acho que essa página publicou foi no dia 18, ficou um equívoco. Você fala choquei, né? Aham. E no dia 20, na madrugada, que ela ingere os medicamentos, né, os comprimidos, ela entra em coma. E no dia 22 ela vem a óbito. Ela ingeriu 400 comprimidos? Isso foi um relato. A gente não tem como precisar a quantidade, não. É porque tinha muita cartela, então assim, foi um relato da mãe, uma estimativa, mas não tem como afirmar a quantidade, não. Então, durante a investigação, né, através de conversas, entrevistas e depoimentos com a mãe, com familiares, nós apuramos que ela passava muitas horas em redes sociais, né, nos celulares, inclusive, às vezes usando mais de um telefone, dia, noite, madrugada. Então fica aí, acho que é importante o alerta, né, de a gente ter uma atenção especial sobre o uso excessivo de redes sociais, principalmente para uma pessoa que já vinha enfrentando um problema de depressão. Eu acredito que essa exposição excessiva às redes sociais tenha potencializado o dano e culminado com essa atitude drástica que ela acabou tomando, né? Então é importante as famílias hoje tomarem cuidado e observarem seus filhos, os pais observarem seus filhos, e etc. Não só os filhos, mas os próprios pais também se policiarem, tomarem esse cuidado com o uso excessivo e indiscriminado de redes sociais, até porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade, esse caso já deixou bem claro, e as redes sociais hoje têm um potencial muito grande, né, de afetar a pessoa, o íntimo da pessoa, então é importante a gente fazer esse alerta. Doutor, a gente observa que muitas páginas acabaram publicando esse relato, mas vindo de perfis fakes. Não tem esse controle. Mas isso não se torna um objeto, né, de indiciamento, né, não entra na investigação, porque a fake news não é um crime ainda, né? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Exato. Não há previsão, né, de tipificação penal pela simples divulgação de notícia falsa. Então, o crime poderia ser cometido se houvesse um conteúdo ofensivo à honra, à imagem da pessoa.
né? Mas, como eu disse, para a apuração desse tipo de crime, teria que ter uma representação por parte da própria vítima ou da família, o que não aconteceu. Então, por esse motivo, né, a gente não está falando aqui de responsabilidade civil, a gente está falando de responsabilidade criminal, e criminalmente não existe a previsão do tipo penal de divulgação de fake news. Então, existe um projeto de lei tramitado no Congresso que tenta criminalizar esse tipo de coisa? Hoje existe vários debates, né, no âmbito do Congresso Nacional, que é o local correto de ser feito esse tipo de debate, sobre criminalização desse tipo de conduta e também sobre controle de redes sociais, né? A gente pode citar, por exemplo, o PL das fake news, né? Exato. É um PL que está sendo discutido. A regulação das redes sociais justamente para evitar esse tipo de delito. Sem fazer juízo de valor sobre o mérito do PL, porque não é responsabilidade nossa. O PL está sendo discutido onde deve ser discutido, que é no Congresso Nacional. Mas existe essa discussão e aí cabe à polícia, se for aprovado, se não for aprovado, tomar as atitudes de acordo com o que for previsto na lei. Doutor, eu pergunto aqui sobre o Whindersson Nunes. Como que ela chegou nele? Por que ela escolheu ele? Assim? Vocês conseguiram identificar isso? Não, ele é uma pessoa que é conhecida amplamente e admirada por muita gente, então a gente acredita que seja uma das pessoas que ela admirava. E vocês conseguiram comprovar isso no celular dela ou não? Não. A gente só teve acesso, como eu disse, o celular dela estava formatado, né? Então, para a investigação, ele não foi de muita utilidade. A gente conseguiu só acesso à página dela do Instagram, que foi criada recentemente, como a gente mostrou, no dia 10. Então, não tinha muita informação, a não ser essas informações que nós já apresentamos aqui. A criação dessas conversas ali, ela mesma que fez? Alguém fez para ela? Não, isso aí é provável que tenha sido ela, mas isso aí a gente não conseguiu determinar, justamente pelo fato de que o telefone estava formatado e a gente não conseguiu identificar a origem, mas assim, como a gente não identificou nenhum indício de envolvimento de um terceiro, porque ela era muito fechada, até pelo próprio problema que ela enfrentava, ela era muito fechada, ela só ficava em casa, ela tinha contato, apesar de ela usar muito redes sociais, mas de conversa em redes sociais, ela tinha contato com um grupo bem restrito de pessoas, mas ela visitava muitas páginas, ficava muitas horas na internet, então, mas o contato dela era restrito. A gente ouviu essas pessoas do contato, do convívio mais direto com ela e não surgiu nenhum indício de envolvimento de um terceiro. Como ela não queria falar, né? Então, isso aí é difícil a gente determinar, né, o que se passava pela cabeça dela. Aí esses casos. O cuidado que a gente tem que ter é o que, primeiro, as páginas talvez não tenham tido, né, de verificar primeiro a notícia antes de divulgar. Vocês, melhor do que ninguém, têm conhecimento disso, melhor até do que eu. E o segundo cuidado é ter precaução com aquilo que é dito, porque o limite entre o lícito e o ilícito é muito tênue, principalmente em redes sociais. Muita gente acha que rede social é um lugar que não tem controle, uma terra sem lei, coisa que não é verdade. O fato de não haver hoje uma previsão de punição para divulgação de fake news, por exemplo, não quer dizer que seja lícito divulgar qualquer coisa. Como eu disse, além da responsabilidade civil, existe a possibilidade de responsabilização criminal por crimes contra a honra. Então, no direito penal existe previsão de punição, existe limite, né, na divulgação. Então, as pessoas têm que tomar essa precaução, tomar cuidado com o que fala, verificar a fonte e buscar não atingir ninguém diretamente, né?